Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h04. Bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco nas notícias aqui do nosso estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Cascavel e Ponta Grossa e também para a região da Tríplice Fronteira. E vamos juntos com as principais informações do momento até às 8 horas da manhã. Denian Couto está em São Paulo e nós vamos até lá falar com ele. Bom dia, Denian. Muito bom dia, Mark. Bom dia, Fernandinho. Bom dia a todos. Aqui em São Paulo, dia de tempo instável, 16 graus de temperatura. E você pode participar conosco aqui do Rick Mais Notícias pelo WhatsApp 41 98504 5092, 41 98504 5092 ou pelo facebook.com e você procura a barra de buscas Rick Mais PR. Tá bom o som aí, senhor Fernandinho? Bom dia. Tá ótimo, Denian. Então tá bom. Mark, aqui em São Paulo tá com cara de Curitiba, viu? 16 graus a temperatura. E aí na capital? Aqui tá com cara de Curitiba também. Por aqui, tempo nublado, carrancudo, aquela eterna nuvem de Curitiba e tá mais frio, 10 graus nesse momento na capital dos paranaenses. Vamos conferir a previsão do tempo completo? Rick Mais Notícias. Tempo. Aqui na região de Curitiba e nos Campos Gerais tem muitas nuvens e chuviscos ocasionais, segundo o CIMEPAR, ao longo desta terça-feira. Já no restante das regiões paranaenses, o sol deve predominar, principalmente na região oeste. Só à noite que deve ter um aumento de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Cascavel, em Foz. Agora em Curitiba, 10 graus, a máxima hoje não passa dos 19 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 12 graus, máxima de 21 nos Campos Gerais. Cascavel tem 16 graus agora, máxima de 27 no oeste do estado. E Foz do Iguaçu tem 21 graus agora, a máxima não passa dos 29 na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região da Grande Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E nós começamos o Rick Mais Notícias desta terça-feira dando um alerta, viu, Denian? A você que passa pela região do bairro Água Verde, um incêndio de grandes proporções atinge nesse momento a sede histórica da Sociedade Internacional Água Verde. As labaredas estão sendo controladas pelo Corpo de Bombeiros, há muita fumaça no local, inclusive os ouvintes aqui relatam que a fumaça é possível ser vista da região sul da cidade, está muito alta. A Avenida Iguaçu, que passa ali em frente à Sociedade Internacional Água Verde, está totalmente bloqueada para que os bombeiros possam fazer o seu trabalho. Portanto, você que vai passar pela Avenida Iguaçu, ali na altura da esquina com a República Argentina, procure caminhos alternativos. Os bombeiros trabalham no local. É um incêndio de grandes proporções, portanto, que segundo aqui as equipes do Corpo de Bombeiros, tem 4 equipes no local, tomou todo o prédio, totalmente consumido pelas chamas. Ainda não há informações sobre vítimas e nem sobre o que provocou as chamas. Ao longo dessa edição teremos mais detalhes. Rick Mais Notícias. 7h08 agora, 7h08, vamos falar de política. Lembra do caso daquela ministra de Direitos Humanos que disse que ganhava muito pouco e comparou a vidinha dela de 30 e poucos mil de salário ao trabalho escravo? Pois quem saiu em defesa da senhora ministra foi o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Conta aí, Mark. Ele fez uma postagem no Twitter e disse, abre aspas, mídia calhorda, escracha a ministra negra e cala com o perdão de 25 bilhões para o Itaú. Canalhas. Fecha aspas. Para os ouvintes entenderem bem do que Requião está falando, como o Denian já lembrou, na semana passada, a ministra o recebimento do salário dela, de mais de 33 mil reais, ao trabalho escravo. Ela queria acumular o desembargador
O total chegaria a R$ 61.400. Ao pedir a integralidade do salário, a ministra afirmou que o trabalho executado sem remuneração, sem sombras de dúvidas, se assemelharia ao trabalho escravo. Depois da repercussão na imprensa, ela desistiu do pedido. Vamos entender as reações do senador paranaense Roberto Requião. Isso nada tem a ver com o fato de a imprensa, segundo ele, não criticar um perdão de 25 bilhões de reais para o Itaú. Isso tem a ver com o comportamento dele mesmo. O senador Roberto Requião acumula salários. O senador Roberto Requião, não obstante esteja na ativa, embora ele receba 33 mil reais para ser senador, ele acumula uma aposentadoria de ex-governador do Paraná, onde ele ganha mais 33 mil. Como ele acumula, ele saiu em defesa da ministra Luiz Linda. Ele acha que está tudo certo. Ele entende que um homem público ganhar mais do que o teto salarial é algo moral. A imoralidade do requianismo alcança tamanha barbaridade que ele entende isso como legítimo e critica a imprensa ao apontar a sandice daquilo que disse a ministra Luiz Linda. Esse é o senador paranaense Roberto Requião, um homem que ganha quase 70 mil reais por mês e vem pregar moral de cuecas. O Requião cansa a gente. O senador paranaense brinca com a opinião do eleitor. É por isso que cada vez mais ele é tratado como folclore em Brasília. Ninguém me contou, eu vi. Cobri todo o processo de impeachment na capital federal e cada vez que o Requião ia à tribuna, a imprensa já se cutucava, um batia no outro e dizia, vamos ver o que o folclórico do Requião vai falar. Essa aí é só mais uma. O homem que ganha quase 70 por mês põe a culpa no jornalismo livre. Te surpreende, Marcos Souza? Não, né, Dinian? Na verdade, a defesa é uma defesa pessoal, não é isso? É, claro. Ele já vai e se defende antes, coloca se adianta, né? Se vacina, como o pessoal do futebol gosta de dizer. Ele já pôs a vacininha dele para quando alguém o criticar pelo fato de ele acumular os 2 vencimentos, ele dizer, vai criticar o perdão, a dívida do Itaú e mi. O Requião também é previsível. O nosso senador, olha, eu vou te dizer uma coisa, nos gera todo santo dia, motivo para vergonha nossa e vergonha alheia. Outra que também resolveu brincar com a nossa cara foi a senadora Gleice, né, Mark? Denian, ela fez um pedido a todos os brasileiros e a você, inclusive, viu, Denian? A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, usou a página dela no Facebook para pedir doação de dinheiro para as caravanas do ex-presidente Lula. Segundo a senadora, essa é uma campanha do Diretório do Rio de Janeiro e necessária, porque o partido não tem mais financiamento externo. Lançamos uma campanha de doação para as caravanas do presidente Lula. Na realidade, é uma campanha do Diretório Estadual do Rio de Janeiro, que os companheiros apresentaram para nós. A direção nacional está apoiando e eu queria pedir para vocês colaborarem. Qualquer doação nos ajuda muito. As caravanas do presidente Lula têm sido um sucesso, mas nós não temos mais financiamento externo ao partido, só o financiamento dos nossos militantes e também dos nossos parlamentares, e precisamos da ajuda de vocês para que Lula continue andando pelo Brasil. E a gente precisa continuar essa caminhada. Então, ajude a gente lá, uma doação, entre no site do PT do Rio de Janeiro, que está muito simples para você doar, tá bom? Denian, você viu que ela chamou no áudio aí de presidente Lula? Sim, sempre, né? E aí, Marcos, você vai doar quanto pro Lula caminhar pelo Brasil? Eu tô esperando a sua doação, Denian. Dependendo de quanto você doar, eu vou ter que doar mais, até porque, né, vai ficar aquela competição, né, para ajudar essa grande campanha do Lula. Então, eu vou ver, eu vou correr uma sacolinha quando eu voltar de São Paulo para Curitiba, vou correr uma sacolinha na redação. Vamos ver quanto que a gente arrecada para mandar pro ex-presidente Lula fazer a campanha dele. Isso não é novo no PT, né? É bom a gente lembrar que quando o ex-ministro José Dirceu, que foi recentemente condenado aí a 30 anos de reclusão pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, quando isso aconteceu muito recentemente,
o Zé Dirceu, quando foi condenado no Mensalão, ele também fez uma vaquinha virtual. Outro que fez vaquinha virtual foi o Delúbio Soares. Lembra, Marcos? Sim, sim. E arrecadaram bastante dinheiro. Claro que arrecadaram. Então, Deninha, essa prática de buscar dinheiro aí não é nova. Deninha, eu ia falar isso. E a gente tá brincando aqui, mas tem muita gente que leva a sério. De acordo com o site, a meta é arrecadar R$100 mil. Eu abri aqui para atualizar os números, Deninha. Nesse momento, a campanha já arrecadou R$94.361. Até agora, 998 pessoas já contribuíram, de acordo com os sites aqui do Diretório do PT do Rio de Janeiro, que faz essa campanha. E segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o PT, Deninha, é o partido que mais recebe recursos do fundo partidário. Somente nos 2 primeiros meses desse ano, o PT embolsou quase R$8 milhões. É isso aí, a gente vai abrir o espaço para o ouvinte agora. Eu recebi aqui pelo Twitter, viu, Mark, uma mensagem do Nelsinho do sindicato, nosso ouvinte de todos os dias. Ele disse que já doou para a caravana do Lula com muito gosto. Te surpreende ou não? Não. Sabe quem que participa conosco também? É o deputado Paulo Martins, e ele fala o seguinte, notem que a Gleisi confessa: o partido não conta mais com financiamento externo. Claro, porque o dinheiro até então era de empreiteira, né? Dos amiguinhos que pegavam o dinheiro de mão aberta, que era dinheiro nosso, das estatais, ia lá com mão aberta, roubavam o nosso dinheiro para enriquecer a si, ao seu partido, e para promover uma tentativa de permanência no poder, de perpetuação no poder com dinheiro público. Isso foi o que o PT institucionalizou como corrupção. Corrupção sempre houve no Brasil, sempre, e envolve todas as siglas, todos os partidos políticos. A diferença da corrupção do PT para as outras é que a do PT era institucionalizada, era forma de governo. Pegava o dinheiro público para enriquecer os seus membros e os seus dirigentes, e não só, mas para criar uma forma, um modelo de perpetuação no poder a partir de um financiamento de dinheiro que é extraído das contas dos nossos impostos. Esse é o método que o PT criou. Foi isso que se criou. E aí fechou a torneira, e aí a senadora Gleisi foi às redes sociais para pedir dinheiro para ajudar a pagar a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É bem isso aí. Mais do que isso, não tem como. O fundo do poço da corrupção, eu acho que o Brasil já alcançou. E os ouvintes, hein, Mark? Deninha, estão participando aqui, muita gente com sugestões de doações aqui ao Lula. Quem também se pronunciou sobre isso, Deninha, foi o nosso colega aqui de Jovem Pan, o Carioca do Pânico. Ele falou que, na opinião dele, as pessoas não têm que ajudar o Teleton, não tem mais que ajudar o Criança Esperança, não tem que ajudar as APAES. Tem que ajudar só a Gleisi e esse pedido dela, aí, de vaquinha pro Lula. O Paulo de Cascavel diz que tem que acabar com o fundo partidário, que ele acha uma vergonha isso. Também tem a ouvinte que não colocou nome, final telefone 2421, uma hora a grana acaba, né? No que depender do Paraná, nem um pão com mortadela vai ganhar, diz a ouvinte. O Jackson de Araucária também diz que quanta criança precisando de dinheiro, de doações, e ninguém ajuda, e daí o pessoal vai lá e ajuda o Lula a fazer campanha. Também tem o Guilherme Sidney, do Sítio Cercados, que na opinião dele, Deninha, essas campanhas são só para disfarçar, enfim, para outros recursos que poderiam até ser ilícitos. Levanta a discussão aqui o Guilherme Sidney. Também tem o ouvinte que não colocou o nome, dizendo que ele não acredita nessas doações. Tem uma outra ouvinte aqui, Deninha, a Joana Druxky, diz que vai comprar um chinelo e doar para o Lula, viu? Para ele caminhar bastante. Então tá bom, gente, vamos fazer o seguinte, intervalo agora. Senhor Fernandinho, o senhor está vivo? Estou aqui quietinho, então eu estou fazendo uma doação para eles. No site. Gabi, você vai doar algum dinheiro pro ex-presidente Lula, Gabi? Olha, no momento, Deninha, já gastei o salário, caiu sábado, não tenho, mas eu vou deixar pro próximo mês, quem sabe dia 20 que cai o 13º, né? Vou Muito fazer uma bem. doação para ele, ver se ele vai para bem longe. A Gabi, que já morou em Curitiba, né? Nos anos, eu acho que anos 90,
Ela foi funcionária da extinta CNT, como televisão, assim, grande rede, né? Foi nos anos 90, assim, durante o governo Fernando Collor, quando a CNT estava podre de rica. A CNT empregou, entre outras figuras, o Galvão Bueno e a Marília Gabriela. E a Gabi morou em Curitiba. E antes do intervalo, vamos conversar agora com a repórter Ellen Anacleto, que está nas ruas de Curitiba. Ela que acompanha esse grande incêndio que acontece no bairro do Água Verde. Bom dia, Ellen. Qual a situação de momento por aí? Olá, muito bom dia. Bom dia também aos ouvintes do Rick Mais Notícias PAN. Situação de momento, o incêndio controlado aqui na região do Batel, prédio histórico da Sociedade Água Verde, que foi tomado pelas chamas por volta de 6 horas da manhã. Um incêndio de grandes proporções começou na parte de trás do imóvel, que é feito de madeira, a parte da frente ali feita de alvenaria, mas a parte de trás, grande parte desse prédio é feita de madeira, e foi justamente nesse ponto que começou o incêndio por volta de 6 horas da manhã. Nesse momento, pelo menos 3 caminhões do Corpo de Bombeiros atuam para tentar controlar as chamas, que já diminuíram bastante, mas há muita fumaça. Para quem passa por aqui, o trânsito está bloqueado na Avenida Iguaçu, desde a Santilhera até a República Argentina, um ponto bastante movimentado durante a manhã e que foi bloqueado hoje pela CETRAN para que os bombeiros pudessem trabalhar para controlar essas chamas. Ainda não se sabe como começou o incêndio. O que se sabe é que, por sorte, o prédio estava vazio no momento em que tudo começou e, portanto, não há o registro de feridos. Uma academia que fica logo ao lado do prédio foi esvaziada e é do prédio dessa academia que os bombeiros fazem o acesso, têm acesso ao prédio da Sociedade Água Verde. Esse incêndio, como eu disse, começou por volta de 6 horas da manhã e desde as primeiras horas os bombeiros já trabalham para controlar. Nesse momento, tudo controlado, não há possibilidade de que o fogo passe para outras casas ou outros prédios residenciais que há ali ao lado da Sociedade Água Verde. Essa situação de momento por aqui, Mark, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Ellen, só rapidinho, muitos ouvintes perguntando aqui se o trânsito ainda está bloqueado na Avenida Iguaçu. Está sim, Mark, trânsito bloqueado na Avenida Iguaçu, desde a rápida que vai para o portão a Santilher, e volta do portão, na verdade, até a República Argentina. O trânsito completamente bloqueado, porque há uma movimentação muito grande de bombeiros. Então, se você faz esse caminho para ir para o seu trabalho, tem de encontrar um desvio, porque o trânsito ainda está bloqueado por aqui. Obrigado, Ellen, pelas informações. Está aí, portanto, a cobertura completa desse incêndio na RIC TV, no Balanço Geral, ao meio-dia. 7h22 agora. RIC Mais Notícias. 7h26. Lembrando que hoje Denier Couto participa do jornal direto da capital paulista. Capital paulista com céu nublado, 16 graus de temperatura. Falamos no primeiro bloco sobre o pedido da senadora Gleice Hoffmann de doação para a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E os ouvintes, hein, Mark? Olha só, Denier, estão participando aqui vários com sugestões do que doar. O Michel Garrido, de Paranaguá, o litoral também ligadinho aqui no RIC Mais Notícias, diz que vai pedir para o Lula pedir para o filho dele, o filho que é milionário, né, Denier? As investigações mostraram aí que a família Lula tem grandes somas de dinheiro aí em patrimônio. O Janderson dizendo que, na opinião dele, pode ser que tenha propina disfarçada nessa história aí. O Frank Lawrence, por que ele não aproveita a caravana e faz algumas palestras pelo meio do caminho? Ele brincando com a situação. A Sulene do Bacaxeri diz que será que aquele povo que votou na Dilma não doa R$1, juntaria uma grana, né? Diz ela. Daria 54 milhões de reais daí, né? Porque a Dilma teve toda. 54 milhões de votos. O Marcelino participa aqui conosco dizendo que vai doar alguns maços de cigarros e pacotes de café para a hora que o ex-presidente começar a cumprir a pena estipulada pelo juiz Sérgio Moro. Sabe, Denê, que cigarro na cadeia vale mais que dólar, né? Ah, não tenha dúvida, né? E você consegue muito com o cigarro na cadeia. Vamos trocar de assunto? Olha só. Tem um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas do Paraná sobre a situação financeira dos municípios do nosso estado. E olha só, mais da metade dos municípios paranaenses excederam os gastos com o pagamento dos servidores municipais. É o tamanho da máquina pública, o elefante, que faz com que não sobre dinheiro para se investir em saúde, educação e no que interessa. Quantos dados aí, Mark?
até o mês de outubro, 261 dos 399 municípios do Paraná receberam um alerta do Tribunal de Contas do Estado por excesso de gastos com o pagamento de servidores. Nesta lista estão prefeituras de grandes cidades paranaenses, como Foz do Iguaçu, Toledo, Ponta Grossa, além de cidades da região metropolitana daqui de Curitiba, como Colombo, Piraquara e Fazenda Rio Grande e até Paranaguá, no litoral do estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe sanções aos municípios que ultrapassam os limites de gasto com o pessoal, como exonerar os servidores não estáveis. Se, ainda assim, persistir a extrapolação, servidores estáveis devem ser exonerados, é o que diz a lei. Pois é, essa questão aí do tamanho dos gastos com a máquina pública deve pontuar muito a eleição do ano que vem, tanto em nível federal, mas principalmente aqui no Paraná. Me surpreendeu muito a fala ontem do deputado estadual Ratinho Júnior ao admitir a possibilidade de privatização, por exemplo, da Compagás. Ele disse que não vai renovar os atuais contratos de pedágio, que vai propor uma nova concessão de rodovias, e prometeu abrir um leque de possibilidades de diminuição do tamanho da máquina pública. E esse deve ser um discurso que vai se repetir em outras candidaturas. O ex-senador Osmar Dias também já acenou com essa possibilidade. E nós teremos um discurso de diminuição do tamanho do Estado brasileiro para as eleições do ano que vem. Quem andar na contramão disso vai se juntar apenas àquela esquerda mais vetusta, mais velha, mais antiga, como se nós estivéssemos com o livro do Capital do Karl Marx na mão, gritando numa porta de uma fábrica onde haveria uma exploração dos trabalhadores, do proletariado. Essa gente ainda não percebeu que o mundo evoluiu, que houve uma revolução nas comunicações. Eu outro dia comentava de que quando eu comecei a fazer rádio era inimaginável se pensar que de uma outra cidade, sem nenhum tipo de puxar fio de coisa nenhuma, eu transmito agora de um quarto com um microfone de última geração ligado a um computador, com um som como se eu estivesse no estúdio maravilhoso, recém-inaugurado da Jovem Pan. A gente vive uma outra época e as pessoas pararam no século XIX. E nós teremos uma eleição em que iremos discutir profundamente o tamanho do Estado brasileiro. Esses dados aqui do Tribunal de Contas, eles são assustadores. Imagine que mais da metade dos municípios excedem os gastos com o pagamento do funcionalismo. E muitas vezes são funcionários que você precisa. Outras é o famoso cabidão de emprego. A gente tem que ter muita inteligência na hora de votar. A gente viu o que o PT fez com o país, com o inchaço da máquina pública. Nunca o poder público juntou tanta gente, se deu tanto dinheiro para sindicato, nunca se deu tanto dinheiro para movimento sem terra, para ONG que não presta serviço nenhum e ONG que não presta para nada. Então a gente precisa se antenar. O voto é nosso, é o nosso dedo que aperta a urna eletrônica. Ou a gente cresce como sociedade, como Estado, como país, ou a gente vai seguir mais 4 anos, igual aquele cachorro louco que corre atrás do próprio rabo. Daniel, o problema... O que mais, hein, Mark? Não, sobre esse assunto ainda, Daniel, uma questão importante é que os prefeitos não cumprem a lei, né? Eles dão um jeitinho, por exemplo, a lei é clara. Se ultrapassar o gasto, tem que demitir, inclusive estável. É uma das poucas oportunidades que se tem de demitir estáveis. Mas aí sabe o que eles fazem? Eles cortam ponto, funcionam só meio período para falar que vai economizar. Ponta Grossa, faz uns 2, 3 anos atrás, fez isso, por exemplo. Tô falando de cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, que corta o ponto. Daí as pessoas só trabalham meio período, eles falam que economizam. Tudo para não ter que demitir. Eu nunca vi uma cidade, Daniel, que demitiu funcionários por causa dos custos. Claro que não, até porque a prática histórica do serviço público brasileiro e daqueles que ocupam o seu comando, as pessoas que são eleitas, os homens públicos eleitos, eles primeiro governam para si e para os seus, e depois para o restante da sociedade. Basta olhar a prática, olha para a nossa vida. Se a gente sair de casa agora e for a um posto de saúde, que tipo de atendimento a gente vai ter, independentemente do município? Independentemente do município. Ou a gente diminui o tamanho do Estado, respeita mais as liberdades individuais, permite ao setor empresarial, em parceria com o Estado, produzir naquelas áreas em que o Estado não tem que se meter. Poxa, ontem o deputado Ratinho Júnior meteu a mão numa cumbuca
que eu vou dizer uma coisa, falou em possibilidade de privatização das penitenciárias. Isso seria uma revolução se feita no Paraná. Vamos ouvir o que os outros candidatos pensam a respeito disso. Mas isso faria com que se diminuísse o tamanho do custo que o Estado tem para manter preso, e esse dinheiro poderia ser aplicado, por exemplo, em segurança pública, em segurança ostensiva, em equipar a polícia militar, em pôr mais policial na rua. A gente está diante de uma encruzilhada. A gente vai decidir o que vai fazer na eleição do ano que vem. Vamos ver que tipo de eleitor também nós temos. Que tipo de eleitor nós temos. Omar, que o professor Horácio Monteschi, o meu querido amigo, me manda uma mensagem dizendo que exatamente hoje se comemora o centenário da Revolução Russa. Ixi. Vamos brindar com vodka hoje, Marcos? A vodka é boa, mas será a única coisa boa dessa comemoração, viu, Daniel? Comemorar o que? As milhões de mortes que a Revolução Russa provocou? Ah, mas aí a gente varre para baixo do tapete, do jeito que a gente aprende no colégio. Daniel, aproveitando esse gancho... Tem mais ouvintes participando conosco? Tem sim, mas aproveitando esse gancho do professor Horácio, sabe que ontem eu li no Estadão uma matéria que contava que a própria Rússia tem vergonha da Revolução. Hoje, as escolas russas não ensinam como Lenin chegou ao poder. O sistema educacional russo não ensina para os estudantes de hoje como foi o processo de Revolução Russa. E tem gente que defende essa coisa ainda, viu? Tem, porque tem gente que está abraçado ao século XIX, comecinho do século XX, acha que o Brasil do século XXI, uma revolução como nunca se viu nas comunicações no mundo inteiro. O que a gente tem hoje de internet é algo espetacular. Hoje o acesso à informação, ele só não é integral e inteiro para toda a sociedade, porque nós temos um déficit de educação formal básica. Nós, como Estado brasileiro, temos gente não alfabetizada ou semi-alfabetizada, fora os analfabetos funcionais, que não conseguem compreender um texto escrito. Mas isso não é culpa da pessoa, isso é culpa do Estado. Porque o Estado brasileiro justamente tem que dar uma educação de qualidade, mas não dá, porque está preocupado em vender petróleo, está preocupado em cuidar de preso, está preocupado em distribuir gás, está preocupado em cuidar de áreas que são estranhas à função do próprio Estado. E aí a gente vai enfrentar a urna no ano que vem, de novo, com um discurso como se estivéssemos diante de um Lenin, um Trotsky, lá do comecinho do século XX. É brabo, Mark. Mas muito legal essa tua observação aí do texto do Estadão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente ensina a Revolução Russa como se fosse a melhor coisa do mundo. Denier, vários ouvintes participando aqui. Um deles é o Marcelo. Ele tá bravo aqui, Denier, dizendo que vocês não falam do Temer e os ladrões, só falam mal do PT, que isso é uma desinformação. Poxa, a gente não fala mal do Temer e dos ladrões? O Temer deveria ter sido processado pelo Supremo Tribunal Federal se tivesse havido autorização por parte dos deputados federais. Infelizmente, o ouvinte, por sua paixão partidária, faz com que ele ouça seletivamente o que a gente diz. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de corrupto nenhum. Ninguém tem corrupto de estimação aqui no microfone da Jovem Pan. O Grupo RIC não tem corrupto de estimação. Quem tem corrupto de estimação, a gente sabe perfeitamente quem é. O Temer aqui não escapa nem o PSDB do Aécio, nem ninguém. Agora, é para fazer o quê? Para bater palma na caravana do Lula? Eu não entendi. O Éder de Foz do Iguaçu, nosso ouvinte, está revoltado aqui com um pedido da Glaze. Não dá para ler no ar aqui o que ele escreveu, Denir, mas falando que Foz do Iguaçu, segundo ele, não contribui com uma vaquinha para ajudar a campanha do Lula. O Paulo de Cascavel, também lá no oeste do estado, pergunta, prefeitura que corta o ponto pela metade, também vai cobrar meio imposto só? E pergunta se é constitucional isso, Denir. Cortar o ponto pela metade? Eu precisaria ver que tipo de notícia se trata. Cortar o ponto pela metade seria o quê? De que o funcionário trabalha meio expediente, exato, recebe a metade do salário? Para reduzir custos. Não dá, né? Aí não é por esse jeito. O que a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem que fazer é diminuir o número de servidores e não diminuir o vencimento do servidor público. Aí é uma barbaridade, o ouvinte tem razão. O que não dá é para a Prefeitura de Foz e de todas as outras cidades funcionarem como uma espécie de cabidão de emprego, onde eu coloco todo mundo para dentro
e normalmente o servidor público ganha mais do que aquele da iniciativa privada. Normalmente. Menos nas áreas em que o Estado deveria atuar. Os professores, os policiais, aí é possível que um professor ganhe mais na iniciativa privada. Não no fim dos 30 anos de trabalho, mas no começo da carreira, provavelmente. O Sandro de Araucária diz que vai doar óleo de peroba para passar na cara do pessoal que está pedindo a doação. Também... Se o Sandro doar o óleo de peroba, eu dou a flanelinha, para a gente deixar assim brilhandinho. O Marcos, aqui do bairro Xaxim, na capital, diz que o Lula está certo em pedir doações. Trouxas é os que doam. Faz a análise aqui. Verdade, concordo com ele. O Edu aqui dizendo que ele que mandou a matéria da Glaze, pedindo para registrar aqui, ele mandou o vídeo da Glaze fazendo o pedido. Também tem o Anderson dizendo que vai doar gasolina. O Fábio Tomé de Colombo diz que é revoltante ouvir que já foi arrecadado esse valor tão alto. E quando é para arrecadar alimentos, como ele tenta fazer todo ano para levar as famílias que necessitam, não consegue nem 50 cestas básicas. O Brasil é uma vergonha, reclama o ouvinte. Tem aqui, para fechar esse bloco de ouvintes, Elinha, uma pergunta para ti. É o Antônio, aqui de Curitiba, ele não consegue entender como que a ministra não conseguiu acumular os salários e o Requião consegue. Porque o Requião, ele mesmo se deu, né, a aposentadoria de ex-governador. O sucessor dele, Orlando Pessutti, à época era amiguinho. Então tá tudo em casa, Antônio. Entende o jogo, Antônio. Aqui tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Marque, vamos falar antes do intervalo do cara de pau outro, que é o ex-deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele diz que não ganhou dinheiro nenhum da família Batista, lá daquela dupla sertaneja Wesley e Joesley. Isso, ele depois ao Ministério Público Federal, nesta segunda-feira, e disse que não recebeu dinheiro dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, para permanecer em silêncio. Eu quero deixar claro, Excelência, que o senhor Joel não me deve um centavo de nada. O que ele me deve é a minha dignidade, que me foi roubada com as suas mentiras. Inclusive que vendi silêncio. Aonde fiquei calado quando estava falando? Não. Denian, roubaram a dignidade do Cunha, Denian. Ai, Cunha, guerreiro do povo brasileiro. É cara de pau esse Eduardo Cunha também, hein? Eles sambam na nossa cara. E aí a classe política não gosta quando a imprensa erradamente generaliza. Mas veja o que o Eduardo Cunha fez. Olha a fala dele. O Eduardo Cunha pensa um homem hábil com as palavras. Ele tem a mesma qualidade de convencimento, de ser um orador bacana que o Lula tem. O Eduardo Cunha e o Lula são muito parecidos na forma de se comunicar, eles falam fácil. Tem como rodar de novo aí, Fernandinho, a fala do Eduardo Cunha? Eu vou pedir para o ouvinte prestar bem atenção, inclusive na dramaticidade, no tom de voz que o ex-deputado Eduardo Cunha fala. Eu quero deixar claro, Excelência, que o senhor Joel não me deve um centavo de nada. O que ele me deve é a minha dignidade, que me foi roubada com as suas mentiras. Inclusive que vendi silêncio. Aonde fiquei calado quando estava falando? Não. E aí, Mark? Você viu a indignação dele? A dignidade dele já era, hein? Mas você viu a indignação que ele fala? Ele quase convence. Um desavisado ali. Tô dizendo, ele tem uma capacidade de comunicação. Parece que ninguém vira presidente da Câmara dos Deputados à toa, né? O Eduardo Cunha não arrombou a porta do Legislativo para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha chegou lá porque é um político articulador, porque tem capacidade de falar ao ouvido daquele que é igual a si. Ele deu voz ao baixo clero, jogou e alcançou a presidência da Câmara com o apoio do PT à época. Não nos esqueçamos. E aí, Mark? Deninha, tem mais ouvintes aqui participando sobre as doações ao Lula. Não adianta, viu? Os ouvintes querem falar sobre isso. O final telefone 2194 brinca aqui que é policial, ele vai doar algemas. Dando uma sugestão aqui. O Laudemir Hanson pergunta se você vai doar uma camisa do Grêmio pro Lula. Eu não, ele é colorado. O Lula é ele colorado? Disse que no Rio Grande do Sul ele torce pro Internacional. Olha aí. Eu fora. Tem Eu aqui fora.
o ouvinte Douglas de Cascavel, falando que o Brasil tem que se tornar mais liberal economicamente e aí sim vai crescer e diminuir impostos também, entre outras coisas. O ouvinte que não colocou nome, final do telefone 0400, diz que ele doa se for para bandidagem ir embora. Só nesse caso em específico. Muito bem, vamos fazer um intervalo, Mark? Vamos lá. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai falar sobre golpe de quem compra pela internet. Tem uma notícia importante aqui no jornal e vamos dar voz mais ainda aos ouvintes da Jovem Pan. Hoje é um jornal muito especial, ele é apresentado de 2 grandes cidades brasileiras. Eu falo aqui direto de São Paulo, um dia em que a capital paulista honra a sua marca de Cidade da Garoa, tá nublada, tá tipo Curitiba, e a grande equipe da Jovem Pan na capital paranaense. Intervalo e voltamos já já. Rick Mais Notícias. 7h48. O sol começa a querer aparecer aqui no alto do Pilarzinho, onde ficam os estúdios da Jovem Pan em Curitiba. Denê, como é que tá o tempo aí em São Paulo? Aliás, Denê, o que você foi fazer em São Paulo, hein? Eu tô em São Paulo, Mark, estudando. Eu faço doutorado em Direito Constitucional aqui na Faculdade de Direito de São Paulo e tem uma semana aqui que os doutorandos não podem faltar. É uma obrigatoriedade, eu tenho que cumprir o meu roteiro. Tem que estudar, não parar nunca, estudar sempre. E aí eu tenho esse compromisso, por isso que eu estou ausente de Curitiba, mas não da nossa querida Jovem Pan. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa para você que está aí do outro lado do rádio e costuma comprar pela internet. Tem um alerta, porque os criminosos são criativos e eles montaram um esqueminha que, se a gente não abre o olho, entra mesmo. Conta aí, Mark. Os golpistas estão criando páginas no Facebook idênticas às páginas de empresas renomadas. O cliente desavisado não percebe que é uma página fake e faz o pedido do produto pela internet. Mas a compra, é claro, nunca chega. O senhor Edson comprou um celular de R$ 519, pagos via boleto. O site, que tinha exatamente a mesma interface da página de um grande supermercado, era falso. Depois que descobriu o golpe, o estilista fez um boletim de ocorrência. Ele diz que agora vai preferir fazer compras em lojas físicas. Olho aberto, então vá pessoalmente. Traga na mão, é mais seguro. Situações como essa são cada dia mais comuns. No Núcleo de Combate a Cybercrimes do Paraná, dos 12 mil casos investigados, 40% são referentes a estelionatos cometidos pela internet, como explica o delegado Demétrios Gonzaga. Muito tempo nós detectamos ocorrências dessa natureza. Por isso recomendamos que as vítimas, quando fizerem compras em sítios virtuais, busquem apenas aqueles que estão registrados aqui dentro do Brasil. Evitem, por exemplo, comunidades de relacionamento que muitas vezes estão sediadas fora do país. Procurem nesses endereços e procurem passar, inclusive, o cursor do mouse, aquela setinha que fica mexendo, em cima dos espaços virtuais, para verificar se efetivamente dizem respeito à loja que está anunciando ou não. O delegado explica que a limitação a imitação exata das páginas e os preços muito abaixo do normal são só alguns dos atributos usados pelos bandidos para atrair as vítimas para o golpe. Que os criminosos, os estelionatários, estão sim se infiltrando nesse meio e usando muitas vezes uma boa imagem, um bom nome, uma cópia, quem sabe, de um logotipo de uma empresa idônea para enganar e para iludir os seus clientes, aqueles que demonstram interesse nos seus produtos. Ou você compra em uma loja tradicional, que já serve há muito tempo, que permite contato telefônico, uma visita no local talvez para manusear um aparelho, ou melhor, não fazer negociação em que você possa correr riscos. Aí, Denê, portanto, as recomendações do delegado Demétrios Gonzaga, que é especialista em combate ao crime virtual. Tá chegando a Black Friday, né, Denê? Muita gente vai aproveitar os descontos aí pela internet, fica o alerta. Fica o alerta e uma coisa, eu vou falar agora aos netos que ensinam muitas vezes os vovôs e as vovós a ingressar no mundo da internet, no mundo virtual. Ensina direitinho lá pro teu vô e pra tua avó como é que não entra pelo cano, né? Senão a gente sai dando o número de cartão de crédito, passa lá aquele código que aparece atrás do cartão e depois vira o fuá.
Vamos tomar cuidado. A gente fez questão justamente de reproduzir essa notícia como advertência nesse período de proximidade de Black Friday e vendas de Natal com o pagamento do 13º. Uma última notícia antes de encerrar o jornal. E não é que tem uma CPI na Assembleia Legislativa que visa debater a indústria da falsificação do atestado médico? Porque tem servidor público sem vergonha, que ou falsifica atestado médico, ou pega atestado médico de amigo, mete-lhe um carimbo e fica em casa sem trabalhar, porque tem estabilidade. É gente que não presta, essa não é a regra do servidor público, é uma minoria. E aí isso gera um enorme transtorno para o Estado e para o poder público. Diga lá, Mark. As audiências e investigações da CPI já estão na reta final. A comissão apura o grande número de justificativas para ausências no trabalho por motivos de saúde, tanto no setor público como também na iniciativa privada. A CPI foi instaurada por causa de um levantamento da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde, entre os mais de 700 inquéritos em andamento na unidade. 40% são referentes ao uso de atestado médico falso. As investigações policiais revelaram, até o momento, que não se trata de uma quadrilha especializada na falsificação de atestados, mas sim da atuação isolada de pessoas que se aproveitam do contato com receituários e carimbos médicos. Na última semana, os profissionais de odontologia participaram da comissão. Para o presidente do Sindicato dos Odontologistas do Paraná, Fabiano de Mello, a implantação de um sistema eletrônico permitiria um controle efetivo do problema. Eu acredito que o atestado ele tinha que ser eletrônico. Ele tinha que ser uma central na Secretaria de Saúde do Estado, cada um tendo a sua senha, seu certificado digital, e ele entrar lá para ele poder emitir essa declaração ou esse atestado de uma maneira efetiva. Então, por exemplo, eu pego um clínico geral que faz a maioria dos casos dele restauração. Você sabe que ele não precisa dar atestado. E de repente eu chego lá e vejo que ele tem lá, durante a semana, 10, 15, 20 atestados. Então algum problema existe, nós conseguimos mapear o problema. Além de entender o tamanho desse problema, os parlamentares recebem sugestões de medidas que podem ser adotadas para coibir a falsificação do atestado. Lembrando que o médico ou dentista que concedem um atestado ao paciente sem necessidade podem ser punidos com advertência, suspensão ou até ter o registro cassado. Daniel. Pois é. E essa fala lá do representante dos dentistas, dos odontólogos, ela é óbvia, né? Se nós temos tecnologia para interligar a partir de uma assinatura eletrônica que o próprio profissional de saúde pudesse ingressar com atestado médico diretamente à repartição pública, olha como nós ganharíamos em credibilidade, em agilidade e ganharíamos, sobretudo, em se dar uma solução a uma prática muito, muito nefasta que alcança hoje o serviço público brasileiro. Seria uma ótima. Se eu acho que vai acontecer, não. 7h55. Vamos embora, rapaziada? Vamos, Daniel. Sabe que eu e o Fernandinho estamos aproveitando que você não está aqui e escolhemos uma música, né, Fernandinho? Escolhemos uma especialmente para você, Daniel. É. Ai, que medo. Manda aí, Fernandinho. Sabe qual é, Daniel? O que é isso? Pera aí, vai cantar agora. Dane-se a hora, se você tá... Sua banda preferida, Daniel. Meu Deus do céu. Ficou bravo. Não, vamos Isso fechar. é ruim, hein? Mas vocês vão legar isso aos ouvintes? Tudo bem, eu não gosto. Não, vamos fechar com uma que você gosta. Tá? Vocês são muito... Vocês dormiram com o Bozo, os dois bonitinhos, né? Valeu, meu querido amigo Mark, um abraço pra você, bom dia de trabalho. Fernandinho, tamo junto, tá? Valeu, Daniel, é nóis.